o nosso aqui, a gente sempre acaba se desgastando. Então, para recuperar, requer um tempo, requer trabalho, requer descanso. E a gente não está tendo tempo hábil para repouso, para poder recuperar a parte fisiológica dos nossos atletas. Mesmo diante de todas as dificuldades, o Galo Carijó precisa apenas de um empate contra o Zequinha, no Rio Grande do Sul, para subir a Série C do Campeonato Brasileiro. Fato inédito para o clube. O técnico Alfredo Miguel, vice-campeão atuante de 2016 e 2017, está confiante no jogo de Colônia. Isso é bom, é nossa responsabilidade. Já vivemos isso ano passado, infelizmente a classificação não surgiu. Esperamos conseguir a classificação aqui com muito trabalho durante toda a semana. Seria humanamente impossível se não fosse muita força de vontade, né? Agora os jogadores mandaram avisar aqui de Minas, dá pra dar a volta no mundo, tudo e volta duas vezes. Agora, de folga, nesse final de semana, o Corinthians alcançou a incrível marca de 148 dias sem derrota, ou seja, a gente quase 5 meses sem perder. A Ferroviária foi a última equipe a conseguir ganhar desse todo poderoso timão. Autores de um feito que nenhum time da elite nacional conseguiu. Os jogadores que bateram o timão seguem no futebol, mas em sua maioria espalhados em divisões interiores, porém sem um jogo e aquela vitória no Paulistão. O Corinthians 2017 espanta pelo desempenho e por números surpreendentes. Melhor primeiro turno da história do brasileiro de pontos corridos, com 14 vitórias e 5 empates. Uma campanha sem saber o que é perder, mas que começou bem antes, ainda no Paulistão, com o título conquistado. A invencibilidade na temporada é de 34 jogos. De janeiro para cá, foram apenas 2 derrotas. Para o Santo André em casa e a última, no dia 19 de março, em Araraquara, para a Ferroviária. Um jogo que acabaria por se tornar histórico e que transformou aqueles atletas em personagens de uma das maiores séries invictas do futebol brasileiro. 2 jogadores daquela partida estão aqui no Oeste, sediado em Barueri para a disputa da Série B do Brasileiro. E nem eles imaginavam que aquele dia seria lembrado pelo restante do ano. O resultado foi 1-0, gol de Alain Mineiro, um lance polêmico. Após a cobrança do pênalti, o jogador que inclusive pertence ao Corinthians dominou com o braço. Bola na rede e alívio naquele momento para uma equipe que precisava da vitória. Sinceramente, eu não pensava que ia vir à tona agora, mas no passado que a gente venceu lá foi uma vitória espetacular pra gente e a gente precisava no momento. Não, eu não imaginava, né? É porque a Corinthians é uma grande equipe e eu me lembro que aquela semana a gente precisava ganhar o jogo, a gente estava lutando contra o rebaixamento. Alain Mineiro está no Vila Nova de Goiás. O atacante Helder Santana no Atlético Mineiro. O lateral Bocão no ABC de Natal. O meia Renato Xavier na Anapolino. E o também meio-campista Kelvin no Santa Cruz de Recife. Já o goleiro Tadeu, zagueiro Patrick, volante Luan, o atacante Thiago Marques e o técnico PC Oliveira ainda estão na Ferroviária. Mas afinal, o que esses caras fizeram de diferente? Usaram uma espécie de contra-veneno. Não, lembro que na semana a comissão tinha conversado muito com nossos jogadores que se a gente fosse sair para o jogo, a gente ia acabar sendo surpreendido. E a tática do jogo era esperar mais. A equipe deles sair no contra-ataque. Fazer o jogo que nem o do Corinthians, marcação forte, e no contra-ataque dar uma brecha para ele fazer o gol. E naquele dia lá o Alan conseguiu uma arrancada, sofreu o pênalti e depois ele bateu um lance meio polêmico e conseguiu fazer o gol. Eles venceram o líder do Brasileirão, algo que nenhum dos outros 19 clubes da Série A conseguiu. Alguma dica? Não sei como que faz, é 10 meses, não sei o que posso falar para como que faz para bater o Corinthians, mas acredito sim que manter a forma de jogo da mesma forma que eles vêm jogando para conseguir
É um time bem compacto, né? Eles fazem o balanço da marcação muito bem feito. Então não sobra muito espaço para a equipe adversária envolver eles. Acredito que tem que esperar eles, porque eles jogam dessa maneira também. Será que alguém conseguirá bater o Corinthians? Por enquanto, a Ferroviária e esses jogadores serão marcados no feito chamado o dia em que o Corinthians perdeu. Em Salvador, na briga para fugir da zona de rebaixamento do Brasileirão, a Bahia levou a melhor sobre Vitória. 1-0, gol de Júnior Dutra. O Atlético Goianiense só precisou deste gol de Jorginho para vencer o Coritiba no Estádio Olímpico em Goiânia. Liga dos Campeões, sua linda, que saudade que a gente estava de você. Já anota aí na agenda, em quarta-feira, a partir de 3 horas da tarde, Nápoles e Nice, jogando de bola. Por falar nisso, teve muita bola na rede no Planeta Bola. Vamos então aos gols pelo mundo. O atual campeão inglês começou mal a temporada. Atuando em casa, o Chelsea sofreu 3 gols ainda no primeiro tempo do Burnley. Na segunda etapa, os Blues tentaram a reação. O brasileiro Davi Luiz deixou dele, mas não foi suficiente. 3-2 Burnley, placar final. O Manchester City não teve dificuldades para passar pelo Brighton, 2-0. O primeiro gol foi de Sérgio Agüero. E o segundo, Gabriel Jesus estava na jogada, mas quem marcou foi o zagueiro Dunk, contra. Watford e Liverpool fizeram um jogo equilibrado, 3-3. Roberto Firmino fez de pênalti. E também deu uma assistência para Salah marcar. O Everton venceu o Stoke City por 1-0, gol de cabeça de Wayne Rooney. Pela Copa da Alemanha, o Bayern de Munique atropelou o Chemnitzer da terceira divisão, 5-0. Lewandowski marcou 2 vezes. Na Superliga Chinesa, com transmissão do canal Band Sports, o Xangai City ganhou do Chongqing por 3-2. Hulk fez de pênalti. Também teve brasileiro brilhando no Japão. O Adailton Meia, que passou pelo Atlético Paranaense, entre outros times, anotou o segundo gol da vitória do Júbilo Iwata sobre o Gamba Osaka por 2-0. Nos Estados Unidos, no fim do jogo entre New York Red Bulls e Orlando City, muita confusão. Sobrou para Kaká. Ele recebeu cartão vermelho por ter brincado com o ex-companheiro de time, Colin. O árbitro flagrou a cena por vídeo e não quis nem saber e expulsou o brasileiro. É sério? Não pode isso não, gente? Esse Pedrinho é uma das grandes sensações do Corinthians. Com um gol marcado no profissional, ele se tornou um dos xodózinhos da Fiel. Mesmo assim, a fama tem deixado o Meia cada vez mais longe do pai. E nada melhor que aproveitar a folguinha dada pelo professor Caí para curtir com paixão essa data tão especial. Cara de menino, sorriso de menino, nome Pedrinho, um menino. Aos 19 anos, está vivendo o sonho de todo menino. Cara, enquanto eu batalhei achando que eu ia chegar nesse momento e olhava ao redor e imaginava só tudo que passei. Então, como falei, é algo que inimaginável, onde você nem na adolescência imaginaria. Sonho que começou lá atrás, em Maceió, capital alagoana, mais precisamente na sala da mãe. Você jogando para jogar a bola dentro de casa, botava uma cadeira assim, com um golzinho, e começava a ficar lembrando as coisas, botava um objeto. Aí sempre minha mãe estava falando, vai quebrar tudo aí, vai quebrar tudo. Meu pai chegava e ela falava, olha, seu filho tá quebrando tudo aí, que não sei o que. Aí meu pai sempre falava para ela, calma, ninguém vai poder
já tudo volta pra gente. Hoje ele só quebra defesas adversárias por aí. O sonho de um time grande se realizou. Pedrinho é atacante do clube com mais de 40 milhões de torcedores. Sim,